meus queridos alunos, pais e bem. Eu sou a professora Elizabeth Lima e a nossa aula de hoje é da língua portuguesa, tá? Então presta atenção, pegue o seu livro e abra-o na página 11. Então a página é 11. E nós iremos dar continuidade a uma atividade, né? Que ainda é relacionada às letras G e J, tá? E também relacionada ao texto O Medo da Bia, tá certo, gente? Então, na aula passada, vocês iniciaram fazendo uma atividade sobre a letra G e J, não é? O som do G e do J. Nós, na página 11, iremos continuar. E tem o seguinte: complete as palavras a seguir com G ou com J. Então, presta atenção. Se vocês tiverem alguma dificuldade com alguma palavra, se é escrita ou com G ou com J, pode consultar o dicionário, tá? Então, ao consultar o dicionário, você irá tirar a dúvida se a palavrinha é escrita com G ou se a palavrinha é escrita com J. Então, aqui nós temos as seguintes palavras: jacaré, jogo, jaula, garfo, espiga e jantar, tá? No quesito de número 8, ainda da página 11, o quesito 8 e o quesito 9. Vocês irão pedir ajuda ao papai, à mamãe, a um adulto, tá? E vocês irão fazer uma pesquisa, pode ser em jornal, pode ser em revista, tá? Vocês irão pesquisar palavras no oitavo escritas com a letra G. Então, 5 palavras escritas com a letra G. Aí você vai recortar e vai colar no quadrinho do oitavo quesito. Já no nono quesito, vocês irão fazer pesquisa com a letra J. 5 palavrinhas, vocês irão pesquisar. Não esqueçam de pedir ajuda ou a papai, ou a mamãe, ou a vovó, uma tia. Não vá fazer sozinho, não. Primeiro, para você não se cortar, não é? E outro, não precisa colocar muita cola, não, tá certo? Porque se você cortar a palavrinha e for colar aqui no livro e botar muita cola, as páginas depois irão ficar coladas. Bota bem pouquinha cola, tá? Então, no nono, vocês irão pesquisar palavrinhas escritas com a letra J. 5 palavrinhas, tá bom? E vai colar aqui. Presta atenção na quantidade da cola, tá? Vamos agora para a página 12, tá? Antes da gente iniciar a página 12 e a página 13, Tia Beth vai explicar, tá? Uma atividade aqui no quadro, tá? Um assuntozinho que é sobre sinais de pontuação, tá? Então, nós iremos conhecer agora quando é que nós utilizamos o travessão e os 2 pontos, que tanto nós vimos no texto O Medo de Bia, tá? Inclusive, Tia Beth retirou um trecho do texto, tá? Para que vocês possam entender quando nós utilizamos o travessão e os 2 pontos, beleza? Então, presta bem atenção, tá? Então, gente, aqui nós temos travessão, 2 pontos e discurso direto, tá bom, gente? Então, o travessão é esse sinalzinho que Tia Beth colocou entre parênteses. Aí eu coloquei um trecho do texto que diz o seguinte: só falei quando ela perguntou. Olha a presença dos 2 pontos aqui, olha. Presta atenção nos 2 pontos, tá? Aí aqui embaixo, o que é Bia? Tá doida? No início apareceu o travessão. Então, presta bem atenção que esse trecho do texto apareceram esses 2 sinais de pontuação, o travessão e os 2 pontos. Por que apareceu os 2 pontos aqui? Gente, todas as vezes que tiver a fala de um personagem, tá? Antes
vai aparecer dois pontos. Esses dois pontos está dizendo o seguinte: vai ter uma fala. Então, antes da fala, aparece os dois pontos. E antes da fala, vai ter que ter o travessão, tá? Quando tem o travessão, é porque é a fala de um personagem. Lembrando que, gente, olha, o parágrafo existe, tá? O parágrafo existe, olha o espaçamento para colocar as frases. Então, a gente utiliza os dois pontos antes da fala do personagem. E quando tem a fala do personagem, aparece o travessão. O travessão indica a fala do personagem. O dois pontos indica que vai ter a fala de um personagem. Beleza? Então, vimos o travessão, vimos os dois pontos e agora a gente vai conhecer um pouco sobre discurso direto, tá? Então, o discurso direto, ele dá voz à personagem de modo bem direto, sem o narrador interferir, tá? Então, o narrador, quem é o narrador? Quem está contando a história, tá? Mas, na hora que esse texto aparece, a fala do personagem sem o narrador interferir, esse tipo de texto ele é chamado de discurso direto. Agora a gente vai voltar para o nosso livro, tá? Que vocês irão ver quando estiverem realizando a atividade. Vamos para a página 12? Bom, na página 12, no 10º quesito, tem assim: observe as falas das personagens da história que você leu. Aquela lá, o medo de Bia. Depois, responda ao que se pede. Aí aqui nós temos um trecho que diz o seguinte: eu quero saber por que você tem que lembrar toda hora que eu sou filha adotiva. Aí embaixo, porque você não nasceu da barriga da sua mãe. Qual foi o sinal de pontuação que apareceu no início de cada frase? O travessão. Justamente, gente. Então, a primeira fala, na letrinha A, a primeira fala é de quem? É de Bia ou é de Milena? Na letrinha B. A segunda fala é de quem? É de Bia ou é de Milena? E na letra C, o sinal de pontuação presente no início de cada fala das personagens é o ponto de interrogação, ponto de exclamação ou travessão. Agora ficou fácil para que você possa identificar, né? Porque tia já explicou. Então, o sinal de pontuação que foi usado, gente, para indicar as falas das personagens é o travessão. Como você pode conferir nas falas de Bia e Milena, tá? Vamos para o 11º quesito? Releia o trecho do texto com as falas das personagens que você conhece. Depois, responda ao que se pede. Vamos ler outro trechinho do texto. Só falei quando ela me perguntou. O que é, Bia? Tá doida? Aí eu aproveitei. Eu quero saber por que você tem que lembrar toda hora que eu sou filha adotiva. Então, observe o sinal de pontuação em vermelho antes da fala das personagens. Esse sinal, gente, recebe o nome de 2 pontos, como tia já havia explicado. Agora você vai marcar a alternativa correta, beleza? Então, na letrinha A, tem assim: no trecho do texto, 2 pontos indica que haverá uma fala de personagem. A afirmativa está correta ou está errada? Toda vez em um texto, se apareceu 2 pontos, ele vai indicar que tem a fala de personagem. É verdadeiro ou é
errado. É correto ou é errado. Tia, inclusive, explicou aqui no quadro, tá? Presta atenção. Vamos agora para a página 13, tá certo? Então, nós iremos ver na página 13 a letrinha B. Observe o destaque no trecho do texto. Depois, responda o que se pede. Então, ali tem. Só falei quando ela perguntou. Olha, a palavrinha perguntou está destacada na cor azul. O que é, Bia? Tá doida? Então, no trecho do texto, a palavra que está destacada em azul, ela está acompanhada de 2 pontos. Isso está indicando o que, gente? Que Bia queria saber qual era a pergunta de Milena ou que a fala da personagem é uma pergunta. Qual das 2 respostas está correta? Aí, para finalizar, nós teremos a explicação que tia fez no quadro. Então, presta bem atenção, tá? Se você ainda está em dúvida, presta atenção. No trecho que você analisou, as falas das personagens Bia e Milena aparecem de modo direto e são iniciadas por travessão. Essas falas, como você pôde conferir, também são introduzidas por outro sinal de pontuação, que recebe o nome de 2 pontos. Chamamos de discurso direto. A parte do texto que dá voz à personagem de modo direto, ou seja, sem a interferência do narrador. Então, toda vez em um texto, tá? Quando tem a voz do personagem e nessa voz do personagem o narrador não interfere, nós chamamos de discurso direto. Lembrando, toda vez que for aparecer a fala do personagem, antes vai ter os 2 pontos. E quando for a fala do personagem mesmo, vai ter antes o travessão. Então, toda vez que aparecer travessão, a gente já sabe que é a fala de um personagem em um texto. Ok, gente? Então, a aula de hoje está encerrando, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com tia Beth. E depois tia Beth vai disponibilizar o gabarito de correção, tá? Lembrando que tia Beth está disponibilizando só na quinta-feira, porque tia Beth coloca a correção da segunda-feira e da quarta-feira, tá certo? Então, façam a atividade, tá? E depois vocês irão fazer a correção. Mas eu tenho certeza que vocês irão fazer sem nenhuma dificuldade, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!